estamos conversando hoje sobre a história da medicina aqui em Campo Grande e também sobre a formação médica. Nós falamos no bloco anterior sobre a questão da tecnologia e não há dúvida que a tecnologia veio para ajudar e nós temos maravilhas na medicina hoje. Mas ainda a parte básica, a parte mais volumosa da medicina, ela continua enfrentando problemas. E esses problemas, muitas vezes, eles perpetuam com ameaça, com complicações. Eu digo sempre que grande parte das doenças, de uma maneira geral, são autolimitadas. Mas sobra aí 20%, doutor Gil, que infelizmente complica. O senhor, como conselheiro do Conselho Regional de Medicina, tem visto muitos problemas relacionados de acusação médica, de problemas técnicos relacionados a essa tecnologia, exagero na avaliação da tecnologia, ao invés dessa relação médico-paciente um pouquinho mais apurada? A nossa participação no Conselho Regional de Medicina, como conselheiro, já vem de 2 mandatos. As denúncias que predominam são as denúncias referentes às especialidades de ginecologia e obstetrícia, principalmente obstetrícia, por causa da falta de recursos. Aí é o contrário, da falta de recursos no interior. Então, entendendo como falta de recursos, recursos humanos e equipamentos, para que o médico possa exercer adequadamente a sua profissão. Não digo altas tecnologias, não vou dizer que lá no interior de uma pequena cidade, lá na sua Iguatemi, tenha lá uma tomografia computadorizada ou tenha aparelhos muito sofisticados, mas o básico, porque frequentemente nós vemos que muitas das denúncias que ecoam no Conselho Regional são ligadas às dificuldades de trabalho, às más condições de trabalho e, infelizmente, junto com falta de preparo adequado dos colegas. Então, eu participo da sua opinião, que eu quero deixar bem claro, não sou contra a tecnologia, me sirvo da tecnologia, mas nunca abandonei e exorto os jovens médicos, e os médicos de maneira geral, a não abandonar o básico, anamnese e exame físico. Não vai mudar nunca. Anamnese e exame físico. Depois peça os seus exames. Como o doutor Ovando falou, cerca de 80% dos casos podem ser resolvidos a nível ambulatorial. E isso é comprovado estatisticamente, doutor. É comprovado estatisticamente. Nós podemos fazer uma medicina mais eficaz, mais direta, satisfazer mais o paciente com menos gasto para a nação. O Brasil está numa situação difícil hoje em dia. Então, o SUS ameaçado, funcionando mal, funcionando de maneira insuficiente. O SUS é uma instituição muito bem planejada, que deveria funcionar muito melhor, mas falta quem o dirige adequadamente, falta a fiscalização necessária para os gastos serem dirigidos a quem de direito. Exato. E assim por diante. Aí já entra os casos de corrupção e assim por diante. Doutor Gil, o senhor dizia, né, que a grande questão hoje está, vamos dizer assim, fundamentada na falta do relacionamento, né? Eu tive uma experiência nos Estados Unidos, na Universidade de Minnesota, em que eu acompanhava sempre um cardiologista, hemodinamicista. O nome dele era Bruce Wilson, né? E o Bruce dizia o seguinte: olha, o grande problema aqui nos Estados Unidos hoje é o processo. Mas tem 2 coisas que tiram o processo da cabeça dos pacientes. O primeiro é a camaradagem, o relacionamento médico. E o segundo, a honestidade e sinceridade dos fatos. Se você errou, fala, olha, infelizmente aconteceu. Se você não foi capaz e acabou acontecendo uma determinada situação que desagradável, que tenha comprometido, né?
o médico deve ser suficientemente maduro e honesto para dizer, olha, aconteceu um imprevisto e nós tivemos que fazer este tipo de abordagem. Então, é uma situação que a gente vê com relativa frequência. O senhor disse que geralmente é a obstetrícia, que são os grandes demandadores, vamos dizer assim, de acusação médica, né? Campeã, né? Porque a obstetrícia, o pouco tempo que eu fiz obstetrícia, que eu trabalhei, como o senhor mesmo citou, lá em Iguatemi, né? É uma atividade extremamente imprevisível. Né? Tudo está indo muito bem. Exato. De uma hora para outra, se você não está em cima, a coisa complica, você tem que... Como tudo da medicina, né? Ela é extremamente dinâmica, no infarto, uma arritmia, uma insuficiência respiratória, uma embolia, o feto começa a sofrer, enfim, em qualquer área realmente isso acontece. Doutor Gil, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco. Num outro programa nós vamos conversar agora sobre a medicina contemporânea, né? Nós estamos terminando esse nosso bloco e quero dizer muito da minha gratidão e da minha satisfação em poder recebê-lo aqui, né? E aproveitar a sua experiência e sabedoria de anos de atividade médica, muitos pacientes, o que lhe dá assim uma sustentação e um fundamento sem precedentes, né? Agradeço a oportunidade de poder, através do seu programa, exteriorizar ideias que eu tenho comigo de longa data. Uhum. E pode ser que seja uma atitude até quixotesca hoje em dia, lutar contra o status vigente, mas isso não deve nos desanimar. Eu acho que a medicina é uma profissão que é para servir as pessoas, ajudar as pessoas. E esse objetivo carece de sinceridade, honestidade, princípios básicos, fundamentais, para que o médico possa granjear, merecer a confiança dos seus pacientes. Até para lhes dizer que houve um infortúnio e assim por diante, porque não vamos dizer nessa quadra da vida que nunca cometemos um erro médico. Quem disser isso, provavelmente não estará fazendo justiça à realidade, à verdade. Então, a postura médica de honestidade, sinceridade, de interesse demonstrado por medidas práticas, benefício do paciente, conquista a confiança da população. E esse é o nosso objetivo. O senhor os exorta a se qualificarem. Exato. E desenvolverem a sinceridade e a honestidade. Ética, técnica e humana. Nós agradecemos a sua atenção e contamos com você a participar do nosso programa. Muito obrigado.